Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Igreja, se coloque de pé. Vamos abrir nossa Bíblia em Salmo 34. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ao Senhor toda a honra, ao Senhor toda a glória, ao Senhor todo o louvor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Deus vivo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Salmo 34, versículo 6. Dentro do tema duelo da campanha, primeiro dia hoje. Clamor dos aflitos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Gostaria que a igreja lesse junto novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Num só, louvor, num só tom. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer uma pequena oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui está, Senhor Jesus, ó Pai, esta palavra nesta noite, ó Deus, noite de maravilhas, noite de vitória, noite, ó Pai, a qual o Senhor preparou para a tua igreja clamar, Senhor, derramar o coração ao Senhor, buscar o Senhor, Pai, rasgar-se diante de Ti, Pai, o seu coração, para que então, Senhor, o Senhor possa ouvir. E esta palavra nesta noite, ó Pai, a qual o Senhor preparou, Senhor, nesta campanha, para falar com a tua amada igreja. Espírito Santo do Senhor, seja bem-vindo a este lugar. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vai ser bem breve. Louvado seja o nome do Senhor. É uma mensagem curta. Louvado seja o nome do Senhor, mas porém bastante forte e eficaz. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra fala sobre clamor. Louvado seja o nome do Senhor, sobre a oração. O que é o clamor dos aflitos? Louvado seja o nome do Senhor. É quando você se depara com uma situação e que você não vê saída. É quando você enfrenta algo e não consegue ter vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Algumas cenas passam-se dentro da Bíblia, como o pedido do pai do jovem lunático. Louvado seja o nome do Senhor. A aflição daquele pai, o desespero daquele pai em ver o seu filho normal. Era um jovem, mas que vivia sendo açoitado pelo inimigo. Uma hora era jogado na água, outra hora era jogado no fogo. E isso tudo eram demônios que queriam acabar com a vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. E dentro da Bíblia também nos fala sobre o cego de Jericó. Louvado seja o nome do Senhor. A aflição dele era morar no escuro. Ele não enxergava, não via nada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Qual era a maior aflição dele? Era depender dos outros. Precisava da ajuda dos outros. Precisava que alguém o levasse a qualquer lugar que ele precisasse ir. Ele tinha que ir nas pernas de outra pessoa, nos braços de outra pessoa. Mas até um dia que ele ouviu falar de Jesus de Nazaré. Assim como o pai do jovem lunático, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Assim também como os 10 leprosos, que outrora andavam afastados do rebanho, andavam afastados das tendas, não podiam morar em suas cabanas, em suas tendas, não podiam ter contato com suas famílias, porque a lepra na época pegava. E ela era algo que condenava à morte. Poucos foram que conseguiram se salvar quando tiveram lepra. Mas o que eu quero te dizer, o pai
do jovem lunático, os 10 leprosos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e o cego de Jericó, todos eles, quando tiveram a oportunidade de chegar perto de Jesus, clamaram em uma só voz: aleluia. Jesus, glória, tem misericórdia de mim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E este pedido não foi uma simples oração, como o pastor disse. Não foi uma oração de miado, foi gritado. O cego de Jericó, ele não sabia qual era a posição que Jesus estava, mas ele gritou: Jesus, tem misericórdia de mim. O pai do jovem lunático pediu para que Jesus tivesse misericórdia do filho dele. Se tinha um jeito, que Jesus pudesse dar um jeito. Louvado seja o nome do Senhor. Ele já não tinha nem mais forças para acreditar mais. Por isso ele pediu para que Jesus ajudasse ele na incredulidade dele, na falta de fé. Louvado seja o nome do Senhor. Os 10 leprosos já não tinham mais o que fazer. Todos estes casos citados na Bíblia foram clamores, corações que foram rasgados ao Senhor Jesus. E detalhe, todos eles foram atendidos pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo do Senhor. Nenhum deles voltaram para trás, voltaram aos seus lugares, às suas casas. Louvado seja o nome do Senhor. Da mesma forma que chegaram perto de Jesus, chegaram doentes, mas voltaram sãos para os seus ambientes. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas tem um clamor na Bíblia, e este clamor ele foi doído. Este clamor causou algo que trouxe espanto para aqueles. Louvado seja o nome do Senhor que leia a palavra do Senhor. É quando Jesus estava no monte. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus passou por aflição. Quem acha que a vida de Jesus foi fácil, sim, para ele chegar até onde ele chegou, ele também foi provado. E uma das suas aflições sobre a face dessa terra, registrado para nós como lição, que podemos vencer as aflições deste mundo, foi o dia que ele orou intensamente, o dia que ele clamou ao Senhor com força, com vigor, com pedido de ajuda, porque ele sabia que a morte de cruz que teria que enfrentar seria difícil, mas se ele tivesse a força de Deus, ele ia conseguir. Tamanha a aflição dele, o seu suor foi transformado em gotas de sangue. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Há momentos em nossas vidas que deparamos com aflições doídas, consideradas hoje, muitos estão indo na medicina humana, passando por médicos, doutores. Louvado seja o nome do Senhor, sendo diagnosticado com ansiedade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A luta é tamanha que faz seu coração disparar. A luta está brava. O mar está açoitando o barco. A carne começa a tremer do nada. Louvado seja o nome do Senhor. Uma queimação no estômago que remédio nenhum tira. Louvado seja o nome do Senhor. Deita na cama para dormir, não consegue. Porque a ansiedade tem invadido muitas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E não foi diferente com Jesus. Tamanho foi o desespero, a aflição que assolou a carne dele, porque ele também foi carne. O suor foi transformado em sangue. Tens noção do que é isso? Suor e sangue. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só quem já se deparou por uma aflição, por um desespero, sabe o que é estar numa situação difícil. Quantas mães no dia de hoje e na noite de hoje irão passar acordada porque sabe que seu filho saiu para a noitada e corre o risco e canta lá, manai no telefone tocar na madrugada com uma notícia que ela não quer receber. Louvado seja o nome do Senhor. Mas muitas dessas
não sabe orar, não sabe pedir ao Senhor. Mas muitas que são dos seus filhos lá fora e elas estão na presença do Senhor, têm rasgado os seus corações e clamando, pedindo ao Senhor: salva Jesus, liberta Jesus. Eu não posso impedi-la de ir, mas o Senhor pode salvá-lo, o Senhor pode salvá-la. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez a sua aflição, o seu desespero é uma porta aberta, uma porta de emprego, e eu da labanaga. Mas você está no lugar certo, peça ao Senhor e Ele vai abrir esta porta. Louvado seja o nome do Senhor. O que você não pode fazer é desistir. O que você não pode fazer é ficar no silêncio, esperando a vida passar. Louvado seja o nome do Senhor. Não espere o tempo passar para você ter vitória. O momento de você receber vitória é hoje. O momento de você receber vitória é agora. O céu já está aberto. Você viu o que o Senhor já fez nesta noite e que Ele ainda vai continuar fazendo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E na palavra do Senhor, quando o Senhor Jesus foi para a cruz, louvado seja o nome do Senhor, teve um clamor também. Louvado seja o nome do Senhor, que foi de um dos que foram crucificados junto com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu posso até mesmo dizer que foi o primeiro clamor dele, mas também o último. Foi o clamor do malfeitor, daquele que era considerado ladrão. Ele pediu ao Senhor Jesus, naquele desespero de morte, porque ele sabia que daquela cruz viva ele não ia sair. Mas ele acreditou que se ele pedisse para Jesus mudar a história dele naquela cruz, ainda que tivesse morto, ele ia viver. E ele pediu o que para Jesus? Jesus, lembra-te de mim quando chegar no teu reino. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que diante da morte, ainda que diante do último fôlego e último suspiro, se você pedir misericórdia com o Senhor Jesus, ainda dá tempo e a tua alma não entrar no inferno. Você que ainda não se consertou com o Senhor Jesus, você que ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus, ainda dá tempo. Louvado seja o nome do Senhor. No Salmo 22, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 24. Jesus, quando estava na cruz, prestes a partir, prestes a voltar para o lugar dele, o lugar santo, louvado seja o nome do Senhor. Ele clamou. Louvado seja o nome do Senhor. Pediu ao Senhor que antes dele ir para aquela cruz, se o Senhor pudesse, passar dele aquele cálice. Mas o Senhor, Pai, Ele não tirou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, essa cruz de Jesus. Porque esta cruz, eu sabia que iria me dar o direito a mim e a você de morar ao céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jesus foi para essa cruz sem pecado nenhum. Ele foi por minha causa e por sua causa. Sem mesmo ter certeza que eu ou você iríamos reconhecer o sacrifício que Ele fez lá na cruz do Calvário, Ele ainda foi para aquela cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Há quem diga que Deus virou as costas para Ele lá na cruz. O Nazareno! Aleluia. Quando faltava pouco para o espírito dele sair do corpo, há alguns historiadores, há alguns que dizem que Deus virou as costas para o próprio filho. Não virou, né? E canta, Labanai, Deus não vira as costas para ninguém, não virou para o filho dele nem para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Na palavra fala, Salmo 22, versículo 24. Porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito. Meu Deus. Nem escondeu dele o seu rosto. Meu Deus.
Antes, quando ele clamou, o ouviu. Louvado seja o nome do Senhor. Deus viu tudo que Jesus passou na cruz. E Ele está vendo o que nós estamos enfrentando sobre a face dessa terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que eu quero te dizer, ainda dá tempo de você se acertar com o Senhor Jesus. Ainda dá tempo de você, louvado seja o nome do Senhor, descer de cima do muro. Ainda dá tempo de você pedir a Deus, como o pai do jovem lunático, para te ajudar na sua falta de fé, na sua incredulidade, para Ele te ajudar a crer. Porque está chegando, igreja, falta bem pouco para o soar da trombeta, para o tocar da trombeta. Louvado seja o nome do Senhor. E quando isso acontecer, não terá mais chance, não terá mais oportunidade, não terá mais momento para a igreja clamar misericórdia por salvação. Porque quando as trombetas tocarem nos quatro cantos, Jesus já vai estar levando a igreja e anda lá manaia. Ele não quer deixar ninguém para trás. Ele não precisa da igreja descer na olaria do Senhor. Precisa a igreja reconhecer que sem Jesus não dá. Sem Jesus não vale a pena. Ele canta lá manaia. Dizer que está salvo, porque vem na igreja, misericórdia, e paga dízimo. Você está se enganando. Achar que você, somente um dizimista na casa do Senhor, um ofertante e já está salvo, não está, igreja. Faz parte da doutrina dos fiéis de Cristo servir ao Senhor em espírito e verdade, ser dizimista e ofertante. Mas aqueles que não servem o Senhor em espírito e verdade, e cantam lavanaia, e acham que dizimam, e acham que ofertam, e já estão com seu passaporte para a morada celestial, acorde. Ainda dá tempo de servir ao Senhor em espírito e verdade. O dízimo não paga a tua entrada no céu. Conserta-te enquanto há tempo. Louvado seja o nome do Senhor. O que o dízimo faz? Ainda que a pessoa não esteja como conserto com o Senhor, porque o Senhor, Ele é fiel. A palavra dele fala que quando somos dizimistas, o espírito devorador, migrador e cortador não tem poder nas nossas finanças. Isso é na vida daqueles que são fiéis no dízimo e nas ofertas, quer seja na presença do Senhor ou quer não esteja. Porque é promessa do Senhor. Se você é dizimista, você está guardado dentro dessa palavra, mas não está com a sua garantia para morar no céu. Se você não estiver com a sua vida no lugar, ainda dá tempo. Eu te convido a se colocar de pé nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como você já clamou, rasgou o seu coração, que você continue neste propósito de clamar, de rasgar seu coração ao Senhor Jesus, de abrir o seu coração ao Senhor. Você que ainda não serve ao Senhor em espírito e em verdade, peça a Ele força, peça a Ele graça para o conserto no dia de hoje, chamada hoje, porque o amanhã não nos pertence. Você que está fraco, sem força para caminhar, peça ao Senhor força para prosseguir. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você deixou alguém da sua família para trás, que não quer servir ao Senhor Jesus, que escolheu andar no caminho errado, mesmo sabendo que está indo para o abismo. Clame ao Senhor Jesus neste momento. Não perca a esperança. Glória. O pai do jovem lunático viu o seu filho liberto para a glória de Deus. Os 10 leprosos, todos eles foram curados ao mesmo tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo Jesus sabendo que nem
Louvado seja o nome do Senhor. É assim que meu Senhor faz. Mesmo sabendo que muitas das vezes somos ingratos, muitas das vezes não agradecemos os milagres e vitórias nos dados, Ele continua operando na nossa vida, Ele continua operando na nossa família. E que o Senhor Jesus continue a operar milagres na tua vida, te ajudando a prosseguir. Porque o maior sonho de todos os pastores que são responsáveis por rebanho sobre a face dessa terra é que quando chegar o dia do arrebatamento, quando os pastores chegarem diante de Deus e tiverem que apresentar o seu rebanho, a maior alegria dos pastores vai ser te apresentar para o Pai e dizer que aqui estão as ovelhas que o Senhor me confiou. Mas para isso, você precisa ficar firme com o Senhor Jesus para ir morar no céu também. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Pai querido, Pai amado, te louvamos, ó Deus, por essa oportunidade, por essa bênção, Senhor Jesus, ó Pai, a qual o Senhor nos trouxe, meu Pai, aleluia, nesta noite, pelas bênçãos e vitórias derramadas, pelas libertações, conquista, Pai, dada à tua igreja. Pai querido, Pai amado, se ainda há alguém neste lugar, meu Deus, que ainda, Senhor, não teve um encontro com o Senhor, que o Senhor venha, Pai, nesta noite quebrar toda a corrente, ó Pai, que o aprisiona, que o Senhor venha convencê-lo do seu pecado, do seu mau caminho, ó Pai, para que possam vir para o caminho certo, o caminho da luz. Se há alguém fraco, Senhor Jesus, que o Senhor venha fortalecer. Se há alguém, Pai querido, Pai amado, preste a desistir, meu Pai, que perdeu a esperança, que já não tem mais fé, meu Deus, nesta noite, que o Senhor venha, Pai, fortalecê-lo, animar, Senhor, na fé, meu Pai. Deus, abre as portas que estão fechadas, atenda o clamor da tua igreja, a petição do teu povo, aqueles, ó Pai, que têm apresentado um filho, uma filha, que tem pedido ao Senhor, clamado ao Senhor, ó Pai, pela salvação, pela libertação, pela transformação, meu Pai. Deus, atenda pela tua misericórdia. A tua palavra foi bem clara, que o Senhor ouve o clamor do aflito. O Senhor jamais, Pai, deixa passar desatento um pedido, uma oração, Pai, que o teu servo, que a tua serva, Pai, sobre este altar, sobre, meu Pai, na tua igreja, sobre o altar, em casa, Senhor. Deus, atenta o teu ouvido, ó Pai, ao clamor da tua igreja. Atenta o teu ouvido, ó Pai, ao clamor do teu povo. E responda, Senhor. Responda a oração da tua igreja. Responda a fé do teu povo, Senhor. Espírito Santo, obrigada por essa oportunidade. Obrigada pelas bênçãos e vitórias que nos deste nesta noite. Continua com cada um neste lugar. Continua abrindo, ó Pai, a mente da tua igreja, a mente do teu povo, e falando em seus corações, ministrando, ó Pai. Ah, Deus, queria a tua palavra, Senhor Jesus, louvores que forem entoados nesta noite, em cada coração, porque sabemos bem, Senhor, que aqui o Senhor está presente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, e a vitória é do povo do Senhor, daquele que crê e acredita no Senhor. É o que pedimos e agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Que o Espírito Santo do Senhor continue falando no seu coração. Gostaria de fazer o apelo a alguém que ainda não aceitou o Senhor Jesus, que quer ter o primeiro encontro com o Senhor, que quer sair dessa vida errada, da vida da dificuldade, da vida do escuro, e quer vir para a luz, que quer aceitar o Senhor Jesus, ou alguém que quer se unir a este ministério. Louvado seja o nome do Senhor. O momento é este, a hora é essa. Jamais os que estão aqui nesta noite poderão dizer que não foram convidados para estar com o Senhor Jesus. Por isso eu te digo mais uma vez, você que ainda não aceitou o Senhor Jesus e queira aceitá-lo nesta noite, possa vir aqui à frente nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Tem alguma alma para o Senhor nesta noite? Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Que o Senhor Jesus continue te abençoando, te guardando, te fortalecendo e te dando uma nova oportunidade, porque o amanhã ele não nos pertence. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade e as palmas bem alegres para louvar o nome de Deus.